Peraí. Não, hein, mano? Tá vendo que eu tenho criança em casa me esperando? Bora. Bora! Bora! Mano. Fala aí, crente! Mais uma edição desse episódio aqui maravilhoso que eu tenho certeza que você vai curtir. Nós temos uma convidada ilustríssima, especial, abençoada por Deus, que trará aqui pra vocês seu testemunho, né? E principalmente parte do seu trabalho que ela executa hoje lá na igreja. E adivinha só, ela é do Ragnos também. Não Pra me quem diga. não lembra, pois é, tô trazendo essa novidade pra vocês, dessa parceria que tá dando o que falar. Tá bombando, fala aí, crente, Ragnos. E nós queremos fazer os agradecimentos aqui à nossa Igreja Assembleia de Deus, ao nosso pastor Isaías, Os patrocinadores. aos patrocinadores, muito bem lembrado aqui, pelo meu concierge, Iago, por favor, se apresente. Não. Deu errado. Agora vai. Fala aí, gente, tudo bem? Fala aí, crente, paz do Senhor pra todo mundo. Uma honra estar aqui mais uma vez, uma honra estar aqui mais um dia. No fim das contas, aqui a gente tá pra aprender também, né? Então, Com certeza. Com certeza todo mundo é muito edificado pelas conversas e pelos convidados que a gente traz aqui. No fim das contas, é pra ouvi-los que a gente tá aqui. É isso aí, todo mundo ganha. Nós agradecemos também ao Gabriel, nossa liderança do Ragnos. Somos integrantes do Ragnos e trazemos aqui convidados que contam um pouco da sua história e, com isso, trazem muita edificação para as nossas vidas. E ó, pra esse trabalho continuar acontecendo, vocês precisam apoiar, tá? Com Então certeza. não esquece de se inscrever, de dar um like, de comentar, de compartilhar os vídeos. É muito bom que vocês assistam, mas é muito bom que outras pessoas também assistam e sejam edificadas. Então se Deus falou com você, pode falar com seu amigo também, com seu irmão, com seu cachorro, com a sua mãe, com seu pai. E por aí vai. Fantástico, é isso aí, Iagão. É essa a pegada. Contamos com todos vocês. Então, galera, vamos apresentar Os aqui. tambores. Pois é. Os tambores. Iagão, vou deixar você apresentar. Rayana! Aê, Rayane Rayane Almeida. Rayane. Ah, Rayane. É, Fala beleza. comigo, Ray. Fala comigo então, Rayana. Quem é Rayane? Quem é você? Isso. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Isso. Um pouco nervosa. Ah, tá nervosa? Bastante nervosa. Você vive nervosa, estressada, ignorante. Olha, quem não me conhece vai acreditar, Vai, hein? Eu sou a Rayane. Hoje eu faço parte do Ragnos, como os meninos falaram. E eu fui convidada, né, para falar um pouco tanto da minha vida na igreja, como de um trabalho hoje que a gente faz com as meninas. Uhum. Então, Que nada mais é do que uma cópia do que o trabalho que a gente tem com os meninos, né? Que começou muito antes. só que não. Ó, Aqui, ó. Highlights. Na verdade, eles são os nossos fãs. E aí, tudo Não, que a gente você é minha faz. fã. Eles... você é minha fã. Isso é piada interna. Só pra quem, Algum só pra dia eu quem tava explico. lá. E então, na verdade, eu tô na igreja há 12, 13 anos, mais ou menos. A minha família é cristã, né? Meus avós, eu sempre fui desde criança com os meus avós. A minha mãe e o meu pai não eram convertidos, eles são separados. Uhum. E hoje o meu pai já está na igreja, mas a minha mãe não estava. E aí eu acabei indo porque eu sempre gostei de ir com a minha avó. Então, assim, final de semana eu sempre passava com os meus avós e sempre gostei de ir à igreja. E um dia, não me perguntem por quê, mas no final do culto eu senti vontade de ir lá na frente. Por quê? E eu nem lembro como foi, assim. Eu lembro que eu senti vontade, na hora a Miriam tava do meu lado, eu falei, vai lá na frente comigo. E aí chamei, ela foi, e aí desde então, graças a Deus, eu estou na Glória a igreja. Deus. Glória a Deus. E aí, Impulsionada pelo Espírito Santo, não tenho dúvida disso. Amém. Continue. E aí, desde então, eu tô lá, e aí de um tempo, assim, desde que eu entrei, na verdade, eu demorei acho que alguns meses para fazer parte do conjunto de jovens, que antes não era Ragnos, era separado jovens e adolescentes. Como era o nome na época? Era Conjunto Oasis. Isso. Que era só dos jovens, os adolescentes eram Isso. adolescentes em ação. Conjunto Oasis. Conjunto Oasis. Tem Um nome. um marketing muito bom. Nem tinha galera de mídia na época, tá ligado? Agora tem. Ah, tem. Ah, já vai ficar sardinha, né? Não, só... Esse olhar 43 aí. Não falei nada. E aí eu comecei, aí depois de alguns meses eu entrei no conjunto. E aí desde então eu sempre gostei de ajudar. Então eu não conhecia direito as pessoas. Mas eu lembro que na época eu cheguei pra regente, perguntei se ela queria que eu fizesse as pastas. Josimara? Isso. Ah, tá, legal. E aí eu perguntei se ela queria que eu usasse as pastas com os louvores, que na época era comum a gente usar pasta, né? Verdade. Não tinha tanto uso do celular. Acho que 1900 e alguma. Coisa incrível. É.
É, por aí. E aí ela falou que sim, então eu fiz as pastas, tipo, mas nem conhecia ninguém. Peguei os louvores, montei, fiz. Não lembrava dessa parada. E aí, desde então, assim, eu sempre gostei de ajudar, né? Então, qualquer coisa que aparecia, assim, eu me oferecia pra ajudar, pra fazer a parte, ajudar com decoração, ajudar com alguma coisa, mas eu ia ajudando assim. Aham. Por gostar mesmo, e eu acho que desde o início foi algo que Deus, ele foi cada vez firmando mais na minha vida pra que eu realmente estivesse ali, sabe? Porque hoje, quando eu olho pra momentos da minha vida que não foram muito bons, eu enxergo como se Deus tivesse me enchido de trabalho, me ocupado demais pra que eu passasse pelas coisas, sabe? Interessante. Hoje eu tenho acho que ele me faz sentir isso, que ele me ocupou pra que talvez eu não tivesse uma depressão, pra que talvez eu não me afastasse dele. Então, tem isso da gente às vezes tá muito corrido e tem coisa demais pra fazer. Hoje eu tô no ponto da minha vida que eu tô tentando ver como eu ajusto tudo e o que eu preciso continuar e o que não. Mas... E eu acho que um pouco diferente de vocês dois estão na igreja há muito mais tempo, né? O Sim. Lucas já faz uns 42 anos e a Rai... 42 só tem a cara, só pra constar. E a Rai tem esses 12 aí. Mas eu acho que eu tô na ascensão de pegar muita coisa, né? Então, o que você vai falando, eu tô me encaixando algumas coisas aqui. Realmente, é muito fácil se acumular de coisa na igreja, né? É mesmo. Muito fácil É acumular. isso mesmo. E nem sempre isso é bíblico, né? Nem sempre isso é saudável. Bem colocado, nem sempre irmão. Deus quer que você esteja fazendo todas essas coisas. Sim. O que eu acredito não foi o seu caso, que justamente você tá falando que foi o oposto, né? Você sente muito que foi realmente. hoje eu sinto muito. Abrindo que um foi parêntese aqui, o Iago é novo convertido há 6 anos. Eu sou neófito, gente. Nunca vi isso, sabe? São- A pessoa não usa alimento com alimento sólido, mas só leite. Há 6 anos. Mas naquele momento, acho que assim, esses últimos anos Deus me fez enxergar dessa forma, sabe? Que foram coisas diferentes que eu passei, que não eram boas, e que às vezes eu não queria sair de casa, às vezes eu não queria ir pra algum lugar, e eu ia porque foi bem no momento que a Raíssa se converteu, então, que ela tava ali conhecendo as pessoas, participando das coisas, então ela ia muito pras coisas, eu Quem é a acabava Raíssa? indo. A Raíssa é a minha irmã. Não foi uma que veio aqui outro dia, não foi? Pode crer. Não tava aqui outro Pode dia. crer, uma meio Isso. esquisitinha. Eu lembro. Uma baixinha? Isso, é meio verdade. metro, Um pouquinho mais aqui. E aí, tanto ela com essa questão de conhecer o pessoal, de sair, me chamava, assim, não, você não vai ficar aí, vamos. Como também dessas coisas que eu fui cada vez me ocupando mais, sabe? Então, hoje, é como se Deus realmente falasse pra mim, assim, que ele me ocupou nesse tempo porque eu precisava daquela ocupação. Hoje eu já acho que eu tô com bastante coisa, Já tá, não só né? da igreja, porque a gente tem coisas da vida Claro, profissional, claro, sim. vida pessoal, enfim, várias coisas. E hoje eu tô tentando organizar tudo pra ver o que eu realmente preciso continuar fazendo e o que eu realmente preciso abrir mão, porque tem uma hora que a gente não dá conta de tudo. Sem dúvida. Mas eu acho que Deus tá me ensinando muito com todas as coisas, tanto no meu trabalho, como desse trabalho que eu vou falar das meninas também. É engraçado que esses dias eu conversando com o Johnny, eu falei, Deus ele vai ensinando de todos os lados, né? Então o que ele precisa, quem ele precisa que a gente seja, ele vai formando de diversas formas. isso Então mesmo. seja em casa, me relacionando com a minha irmã, seja com a minha família, seja no meu trabalho, seja na igreja, tudo ele vai ensinando. Então pode ser que tenham coisas que hoje eu aprendo com o trabalho das meninas que eu vou usar pra minha vida pessoal e vice-versa, Eu sabe? concordo com E isso. às vezes a gente pensa que Deus tá usando a gente pra trabalhar em projetos dele, mas na verdade a gente é o projeto, né? Eita! Essa aí foi forte, hein, Essa irmão? foi, mano. Eu gostei, hein? Pois é. Parecia até crente Caramba. agora, né? Vamos entrevistar ele. Então, nesse tempo todo que eu tô na igreja, acho que foi assim, as coisas foram acontecendo e eu gosto muito de estar fazendo as coisas, de ajudar, enfim, eu sou meio inquieta, né? Tanto na igreja como Nunca em casa, reparei. como- Não. Sempre invento Gente, de ela é minha fazer as prima. coisas. Minha prima. Importante. Tá tudo aqui. Isso. Brincadeira. Desde Tamo que o tudo Iago aqui. começou a participar do podcast, só vem a família dele no podcast. Mas isso não tem relação nenhuma uma vai se coisa com a preparando outra. aí, família. Vai preparando vocês aí. Lani, Clóvis, Minha, vai se Pedro. preparando. Aí, Minha, daqui a pouco a Maria vai estar aqui. Amém. Vai começar a Cantando. chorar. Voinha. É. Cantando. Beijo, vó. Maravilhosa. Mas é isso, eu acho que Deus ele foi fazendo as coisas e ele faz até hoje Legal. com acho que esse meu jeito inquieto de ser, Que né? trabalho você já fez na igreja? Então, desde que eu entrei pro conjunto de jovens, eu sempre vou ajudando assim, precisa de ajuda com Pontualmente decoração. ali. E aí eu fui fazendo essas coisas, acho que assim, onde eu vejo que precisa, então, precisa nas crianças, a gente ajuda, um café da manhã, projeto de serviço, tudo que tem, eu acho que é importante, né? Tanto Sim. porque é necessário, é a obra de Deus, como pra gente, porque Claro. é muito mais, né, como o Iago falou, a gente é o projeto, é muito mais sobre a gente
o que Deus quer fazer com a gente através daquelas coisas do que, de fato... Rai, e antes o da trabalho. gente. Desculpa te interromper. Antes da gente entrar realmente no projeto com as meninas, no trabalho com as meninas, e mais a fundo nisso, como que é pra você, uma pessoa que teve muitos trabalhos na igreja, ou tá muito ocupado, ou se ocupou durante muito tempo, conciliar essas coisas e equilibrar? Porque tem vida profissional, tem a vida amorosa, tem Sim, a vida sim. familiar, tem. Como é pra você isso de. Como foi pra você e como tem sido lidar com essas demandas e equilibrar tudo isso em 24 horas? Sim. Então, eu acho que eu tô aprendendo. Eu tô nesse processo, É? realmente, de aprender isso, sabe? Porque quando você tem muitas coisas, por exemplo, às vezes eu tô lá na minha rotina, no meu dia, eu tô no trabalho, aí alguém liga, fala alguma coisa. Ah, e aí eu lembro de coisas que eu tenho que fazer. Eu tô na igreja, eu lembro. Eu tô Cabeça não correndo para, né? com as coisas das meninas e eu tô lembrando de 30 coisas que tem que fazer ali do trabalho das meninas. Então, eu acho que hoje, eu tô justamente nesse processo, sabe? De aprender a organizar tudo isso. Eu acho que Deus tem me ensinado muito a delegar, né? Porque isso é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. Não porque eu não gosto de, eu concentro aqui. Eu acho que isso é inconsciente. Eu tenho percebido que é inconsciente. Então, às vezes, eu tô pensando em fazer alguma coisa, ao invés de eu falar pra pessoa do meu lado que ela também tá junto comigo, eu tô aqui pensando sozinha. Então, eu acho que Deus tem me ensinado a aprender a delegar e Sim, compartilhar, porque eu não dou conta sozinha. Com Então, certeza. eu acho que todas essas coisas, e principalmente o trabalho com as meninas, é o que mais tem me ensinado, sabe? A aprender a delegar, a organizar, a enxergar o que eu dou conta, o que eu não dou conta. Eu acho que eu tô no meio desse processo, E sabe? olha, curioso, quem vê de fora vê você como uma figura de quem tá liderando esse trabalho, acredita-se muito mais que você tá ensinando do que aprendendo. E você tá aprendendo enquanto você ensina, né? Curioso. Eu É acho que eu verdade. aprendo muito mais do que eu ensino, na verdade. Olha que interessante, né? Legal. Mas é isso, então acho que eu espero um dia ter uma rotina mais organizada e de tudo isso, sabe? Porque eu vejo, às vezes, tem gente que fala assim, você faz muita coisa, mas às vezes eu vejo pessoas que fazem muito mais do que eu e conseguem. Então, eu acho que talvez seja a organização, seja esse aprendizado, seja essa questão, onde eu faço a minha parte, onde eu posso pedir para outra pessoa. Eu acho que eu também tenho um pouco dessa questão da dificuldade de pedir, no sentido de parece que eu estou incomodando, parece que eu estou mandando. Sim. Então eu tenho. Como eu Uns tenho esse bloqueios, sentimento, digamos assim. fica difícil, porque. Tá lá o grupo de meninas me ajudando, mas aí parece que, poxa, a ideia é que elas sejam mais proativas, mas aí se elas não são, eu fico assim de pedir, porque parece que se eu pedir eu tô incomodando, sabe? Então eu acho que tudo isso é ensinamento. Eu acho que tudo que eu tenho passado esse tempo todo na igreja, principalmente esses últimos anos com esse projeto, é uma escola, sabe? E eu acho que esses 2 últimos anos, 1 ano e meio, assim, eu falo pra algumas pessoas que parece que eu tô vivendo um intensivão com Deus. Então, parece que eu tô ali no meio do furacão, onde eu tô aprendendo um monte de coisa ao mesmo tempo, vivendo um monte de coisa, tendo que lidar com muita coisa. Mas eu creio que tudo tem um propósito, né? Acho que Deus me colocou nessa situação à toa. Acho que tudo é pra eu aprender. Eu acho que cada dia eu enxergo algo novo que eu aprendo, ou eu tenho entendimento que eu preciso passar pelaquela situação. Então, acho que é muito assim, sabe? Legal. Vamos lá. Agora vamos ao cerne do negócio. Eu quero que você comente o que é o trabalho com as meninas, como começou, ou como ele é hoje, os planos para o futuro. Enfim, né? O que é ele exatamente na prática, se ele mudou muito do tempo que existiu, do tempo que foi criado até hoje. E até falar do nome, né? O nome não é lá muito criativo. Não é aquela. Concordo, né, Igor? Não é. Dos moleques, como é que é mesmo? É highlight. Highlights. Ring light, né? Não, Ring light. não, calma aí. É que os invejosos dirão que é ring light. Inclusive fica um desafio aí, né? Pros pais aprenderem a falar highlights. Pode crer. Eu não solto o nome, mas enfim. Mano, mas aí é um desafio mesmo, porque o Ragnos até hoje uns manda assim, Agnos. Aí o ouvido já sangra. Né? Então fala um pouco do nome, que não é tão criativo, mas explicar o conceito, como nasceu, como cresceu. Tá rolando uma rivalidade aqui. Não, né? jamais. Pra quem não sabe, ele é líder dos meninos e ela é das meninas. Então, isso é natural. Na verdade, não precisa ser criativa, precisa ter significado. não precisa. Então, Corta essa parte. Pode. acho que highlights não tem um significado tão interessante quanto encontro. Esse trabalho, na verdade, gente, são as coisas que Deus faz sem a gente saber. Claro. Porque foi assim, na época ainda era dividido jovens e adolescentes.
E eu não tinha muito contato com os adolescentes. Eu sempre fui mais quieta, mais na minha. E aí eu não tinha muito essa questão de conversar muito. Só que eu tinha algumas amigas que eram dos adolescentes. Uma das minhas irmãs também, na época, participava dos adolescentes. Júlia. A Julinha. Júlia Bernardo Paz. É isso aí. E aí o que acontecia? Às vezes eu escutava uma pessoa ou outra comentando de alguma situação que acontecia ali no meio das adolescentes. Então, tinham brigado, às vezes, por alguma questão com o menino. E a idade tem muito isso, né? Essa fase, né? É bem delicada. Ou situações mesmo, coisas pessoais, sabe? Depressão. Verdade. Um pouco da ansiedade, a questão do suicídio, né? A gente sabe quanto essas coisas são importantes, mas que hoje já são difíceis de ser tratadas. Então, você pensa 5, 6 anos atrás, eram muito mais difíceis, né? E aquilo começou a me incomodar. De uma forma, assim, tipo, eu falava, eu tô aqui, eu preciso fazer. Alguém precisa fazer alguma coisa. Uhum. Alguém precisa ajudar essas meninas de alguma forma. Alguém precisa fazer com que elas se unam. Não sei, alguém precisa fazer alguma coisa. E eu ficava falando, não, acho que é coisa da minha cabeça, né? O que eu vou fazer? Eu nem falo com as adolescentes. O que eu vou fazer? E aí, aquilo, uns 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí eu falei assim, senhor tá me incomodando demais. Se é pra eu fazer alguma coisa, então vamos lá, eu vou ver o que eu posso fazer. E aí um dia numa oração, na casa da Eli, naquela época a gente fazia oração assim de sexta-feira, e aí juntava todo mundo. Eu virei e falei com ela, no dia tava meu pai junto, minha madrasta, aí eu falei assim, o que vocês acham da gente fazer um dia, pra passar um dia com as adolescentes? Aí eu pensei ou na casa deles, que é maior, ou no meu pai, que é prédio, né? E aí o que vocês acham de eu fazer? Porque toda hora eu escuto o pessoal falar, e eles na época ajudavam muito com a liderança dos adolescentes. É verdade. Uhum. De fazer alguma coisa com as meninas. Aí eles, não, vamos fazer, não sei o quê, pode ser aqui, pode ser, acabou sendo na casa do meu pai. E aí antes disso também eu perguntei, né, pedi para algumas das meninas lá, minha irmã, outras meninas que eram dos adolescentes, dar uma sondada do que elas achariam, o que elas achavam da gente fazer alguma coisa para passar um dia juntas. E aí elas voltaram com um feedback, não, vai ser legal, as meninas querem, acharam muito boa a ideia. E aí foi assim que começou. Então foi um dia na casa do meu pai, e a ideia era tentar ajudar essas meninas, fazer com que elas se enturmassem, com que elas estivessem mais perto uma das outras. Tinha muita panelinha, né, Rai? Tinha muita panelinha na época. E aí começou com isso. Então foi só numa tentativa de ajudar. Uhum. Só que quando eu fui fazer a primeira vez, eu conversei com uma amiga minha psicóloga, e aí eu fui pedir um pouco de orientação. O que você acha legal eu fazer? Como que você acha que seria bom? Aí ela falou, outro dia eu participei numa igreja lá de um trabalho que fizeram com as meninas, mas acho que era com as meninas também. Mas era uma coisa que não deu pra fazer um dia só. Então eles marcaram 5, 6, tipo, foi um cronogramazinho, né? E ela falou, então eu acho que não é algo que você vai conseguir em um dia fazer. E assim vai tomando forma. Se você realmente quer ajudar, faça alguns. Uhum. E aí a gente já tá há 4 anos e meio. Começou uma brincadeira, virou coisa séria. Você tem noção de quantos já foram? Contar? Quantos encontros vocês já tiveram? Você fazia todo mês, praticamente, né? Todo mês. Todo mês, eu acho que sem falhar, 4 anos? Ano passado, acho que a gente não teve 2, por causa de agenda mesmo, essa correria toda. E teve, eu acho que 1 ano que eu acabei não fazendo no mês de dezembro. Mas fora isso, assim, todos os meses. Tem mais de 40 mesmo encontros, em meio 50 de pandemia. Meio de pandemia. Porque aí veio a pandemia, então vamos fazer online. E aí fazia online. Então começou assim, começou com essa ideia de ajudar. Na época eu tinha um grupo de amigas mais próximas. Eu falei, gente, tô pensando em fazer isso e vocês me ajudam. Eram mais 5 meninas. Vamos fazer. Aí elas me ajudaram. E aí a gente fez esse primeiro, fez um segundo. Aí depois, assim, acabou que ficou a Natália comigo, que era quem fazia realmente. Era eu e ela que cuidava de tudo. Então as outras meninas acabaram ficando mesmo como pessoas que participavam, mas cuidando do trabalho, das ideias, das iniciativas, de reunião, de palavra, tudo sempre foi a gente. Então, aí a gente teve esse foco mesmo de fazer esse trabalho, né? Tinha algo do gênero na igreja? Algo semelhante? Não. Legal, legal. Quais barreiras, desafios você encontrou, assim, para o trabalho acontecer, existir? Um trabalho inédito, né? Como é que é fazer aí. com que... Porque você falou que primeiro surgiu de incômodo, né? E muitas coisas Deus começa com esse tipo de coisa. Com incômodos, com
uma coisa parece que só você tá vendo, a gente já falou sobre isso várias vezes. Verdade, né? irmão. E aí uma frase que eu sempre falo, que é de um amigo meu, na verdade, que é quem Deus deu a visão, Deus dá a missão. Então, você tinha uma visão privilegiada da coisa, que era você via problemas e qual que era a sua missão? Era resolver esses problemas no fim das contas, né? Eu acho que até hoje, né? Eu acho que cada hora é uma situação diferente, cada hora é um cenário diferente, cada mês é uma coisa diferente. Porque assim, primeiro começou só com as adolescentes, porque o conjunto era separado. Então, as jovens que estavam ali eram jovens que me ajudavam na organização. Não eram jovens que participavam. Então, o foco era adolescente, e aí depois que juntou o conjunto jovem e adolescente, né? Mas antes eu tinha até esse... Não sei se... Não era medo, mas eu acho que era um receio, porque eu falava assim, poxa, eu tô aqui e ok fazer um trabalho com as adolescentes, mas e para jovens, o que eu vou falar para pessoas da minha idade ou até mais velhas do que eu? Pode crer. Então eu tinha até um receio do tipo, elas não vão querer me ouvir, o que eu tenho para oferecer para pessoas mais velhas do que eu ou da mesma idade? Uma coisa é você falar para adolescente, uma fase que você já passou, você auxiliar meu irmã mais em velha, coisas. você é irmã mais velha, sim, né? Você tem duas irmãs caçulas, então... Na verdade eu tenho 4, é né? verdade, é real, é mesmo, ó. Tem uma parte de pai e mãe, uma só parte de mãe e 2 por parte de pai. Então são 4. Tá igual a Ana Lívia. Só que as minhas as pessoas sabem que... Então, aí no começo tinha muito isso. Às vezes o pessoal falava, não, mas por que você não faz também com as jovens? Porque o foco era adolescente, no grupo eram as adolescentes. E aí depois com essa união acabou sendo algo inevitável, mas acho que Deus ele vai preparando o território, ele vai tranquilizando, ele vai... E dá pra dizer que sabe? O propósito inicial é o mesmo propósito de hoje? Olha, E você consegue definir esse propósito? Eu acho que não esse primeiro. Do tipo assim, o que me incomodou foi saber que tinham pessoas ali que não queriam mais viver. Meninas muito jovens brigando por causa de relacionamento, por causa de meninos, por coisas pequenas. Divididas. Isso foi o que eu fiquei sabendo inicialmente, mas hoje eu não... Hoje eu acho que se eu fosse definir, se eu fosse falar o porquê, o que eu... É o que eu falo sempre para as meninas, o que eu acho que o trabalho é e para que ele serve. Eu acho que a frase que eu definiria seria mudança de caráter. Né? Porque, assim, caráter é uma coisa que ele vai sendo construído conforme a sua criação. Uhum. E você pegar pessoas que já têm um caráter formado, complicado. E às vezes eles não são cristãos, é muito difícil você mudar aquilo. Claro. Só que eu sinto que o objetivo do trabalho é esse. Tornar as pessoas mais parecidas com o caráter de Cristo. Né? Exato. Legal. Eu acho que o que eu sinto ali, sabe? Desde o início, não foi a ideia inicial, mas desde o início é assim como quando eu falo para as pessoas, amadureceu, o objetivo né? é esse. Fantástico. O que é que Eu eu encontro não na mudo, prática, sabe? Rai? Só para o pessoal se situar como que é na prática. Então, na verdade, a gente reúne as meninas uma vez por mês, às vezes é na minha casa, às vezes a gente vai num parque, às vezes na igreja. 2, né? No mês para estudo. Tem o estudo bíblico, mas são diferentes, né? O estudo bíblico costuma ser sempre online. E aí a gente escolhe temas aleatórios. Na verdade, os últimos que a gente tem tratado são as meninas, são as mulheres da... Então, Deus, Big Brother. Quem vai sair da casa? Peraí, calma, sem escândalo. Se a gente fizer uma teologia do Big Brother, aí, como que o cristão se relaciona com isso? Deixa isso daí pro Ring Light. E aí... Vamos falar. Bom. Não, mas brincadeiras à parte, hoje, os últimos temas que a gente tem estudado desde o ano passado têm sido as mulheres da Bíblia. E hoje a gente tem vinculado isso ao tema de cura, porque é uma coisa que faz 3 meses, né? 2 a 3 meses que a gente sentiu realmente de falar sobre esse tema, tanto no encontro como nos estudos, né? Da gente vincular aquela história a situações em que pessoas foram curadas e crer que, independente da cura que as meninas ali precisem, que Deus ele pode fazer. Amém. Então, seja física, seja espiritual, seja algum trauma. Hoje o estudo tem sido das mulheres da Bíblia mais vinculado a essa questão da cura. Aí o encontro, vocês se reúnem em algum lugar, escolhe o local e é tipo um cutinho? O que seria mais? A gente tenta fazer de tudo um pouco, né? Eu uma acho que seita. Eu acho que a pandemia ela deu uma quebrada, porque antes a gente fazia o dia inteiro. Era coisa da gente ficar das 9 da manhã até 10, 11 da noite juntas. Alugava casa com piscina, já foi pro sítio do meu avô, fazia na igreja. Como que faz pra se inscrever? Qualquer lugar.
Mas era o dia inteiro, a gente passava o dia inteiro junto. Então a gente queria que fosse um lugar, a gente quer que seja um lugar em que a gente vai louvar, a gente vai orar. Legal. A gente vai ouvir É o a foco, palavra mano. de Deus. Mas a gente também vai ter momentos de Ter contração, né? É brincadeira, descontração. descontração. Não Não vou conseguir Deus tá mais querendo falar. batizar, hein? Descontração. Será que tá grávida, Rayane? Obrigada. Bomba! Ela veio revelando em primeira mão que ela tá grávida. E ninguém sabia disso. Ó, você que tá acompanhando, já comenta aí, Misericórdia. sério. Já espalha a notícia. Ai, contração. Mas é isso, para que as meninas tenham um dia, elas tenham esse espaço de se unir, de uma ter contato com a outra, seja uma adolescente de 11, 12 anos, com uma jovem de 20 e poucos, 30 anos, porque essa troca ela é muito importante. Eu imagino. Não só pra gente, né, em si, pra nossa vida espiritual, nossa vida pessoal, mas para que o ambiente ali dentro da igreja ele seja agradável, porque uma das coisas que a gente teve muito feedback no começo foi que o objetivo que a gente tinha de unir as adolescentes a gente tinha conseguido, porque o ensaio era outro depois desse trabalho. Os Olha que líderes bênção. vieram, Glória os a líderes Deus. e regentes falar pra gente que era outro ambiente, que as meninas estavam unidas, que não tinha mais briga, que elas não sentavam mais separadas, que o ensaio era outra coisa, Eu sabe? gosto Desde o desse trabalho. ponto, viu, gente? Porque cria um contexto, né? Tipo, a igreja, querendo ou não, é um erro até que a gente comete. A gente acaba indo pro culto, termina o culto, todo mundo vai embora, cada um pra sua vida, cada um nas suas A casas. falta de comunhão, né? É aí que tá. É muito difícil se ter comunhão sem só cultua junto durante 2 horas na semana. Você não troca ideia. Fica sei- raso. Eu sei seu nome, te dou a paz do Senhor, e aí, né? Uhum. Então, realmente, é muito assim, é diferente quando eu entendo que o Iago passa por coisas que eu passo também. E, inclusive, esse trabalho aqui do podcast é um pouco pra isso, né? Pra que as pessoas se conheçam um pouco, entendam um pouco da história e Perfeitamente. parem pra te ouvir. Muitas vezes o tempo que não vai parar pra ouvir na igreja, né? Eu vi no episódio de The Chosen, o próprio Jesus fala pra um dos caras que ele tá querendo ganhar, e ele fala assim: nós judeus contamos histórias o tempo inteiro, nossas histórias nos ligam. Então, tipo, acontece muito disso, porque é um espaço mais informal, um espaço mais à vontade. Claro, fazemos as coisas de Deus, mas não aquela liturgia, né, metódica, mais alguma coisa mais que o pessoal fica à vontade, troca ideia. Espontânea, E né? isso cria espontânea, é verdade. Isso cria vínculos, né? Uhum. Cria vínculo, cria contato, né? Entre as meninas, né? Sim, isso acontecia muito, porque teve uma época que a gente fazia muito sorteio de dupla. Então, a gente ia passar o dia inteiro junto, a gente sorteava uma dupla e falava, ó, vocês têm algum momento do dia aí, fiquem juntas, conversem um pouco. E era engraçado que às vezes elas, quero fazer com a minha amiga. Eu falava, não, vamos sortear. Porque eu sabia que no sorteio Deus ia pôr a mão ali e ia botar as duplas certas. Jogar sorte, né? E era isso, era uma menina de 11 anos com uma menina de 20 e poucos. E na hora de conversar, ela falava, nossa, eu achei que eu não ia aprender nada, achei que ia ser super chato. E a gente compartilhou de tal coisa. A nossa vida tem em comum tal coisa. O que eu passei, ela já tá passando. Olha só, você vê? Né, tá passando. Então, tinha essa questão delas acharem ali um laço, alguma coisa que aproximasse elas, sabe? Então, até com questão de jovem e adolescente. Então, eu acho que essas coisas ajudam muito, porque é o que vocês falaram, na igreja a gente não tem esse tempo. Você chega pro culto, você sai e não tem esse tempo de comunhão qualidade ali, maior. de conhecer, às vezes a gente sai pra comer, mas às vezes tá tanta gente sentando Nossa. numa mesa, ficam numa ponta, outra E o na foco é o outra. hambúrguer, né? Irmão. Então acho que Ideia. tudo é muito importante, né? A gente pensar em cada detalhe é muito Claro. importante pra isso, né? Por isso Pra que que o sentar à mesa, o ir pra casa, pra Aí, ó. Jesus era tão importante, né? Que top, hein, No fim mano? das contas, o encontro é uma mesa de meninas que se sentam, Sim. compartilham dores, sonhos. Verdade. às vezes eu tenho que começar a palavra e eu fico lá, assim, rendida a elas, porque eu vejo que elas estão conversando e estão contando um monte de coisa e eu fico ali. Aí você deixa um E pouquinho, aí eu né? deixo, eu me atraso, porque eu falo, não, porque isso é importante, né? Com certeza. Uma coisa é se estiver ali conversando besteira, outra coisa, muitas vezes, acho que praticamente todas as vezes, a conversa acaba sendo direcionada para um testemunho, para uma situação Olha que legal. que vai acrescentar para a vida delas. Então não faz sentido eu atrapalhar aquilo às vezes, porque a palavra eu vou dar, e às vezes a gente reduz um pouquinho o tempo, e enfim, mas é muito importante isso para elas. Futuro do encontro. O que você pensa? Tem mais algumas ambições aí em vista? Olha, na verdade, a gente tem muita coisa, porque quando a gente faz um planejamento, hoje tem
tenho uma equipe de 12 meninas que me ajudam. Bastante gente. Bastante gente. Que legal. Que a gente chama de staff, né? Eles Ah, não é. gostam desse nome, diretoria, não sei o que. Então é staff que é. E aí a gente... Que é inspirado no Highlights, né? O staff. Isso. Tudo pegado de lá. Com certeza. Era assim, não tem nada originalidade hoje em dia. E a gente, assim, desde o início, mesmo quando era só eu e a Nath, a gente tinha... Se eu pegar cadernos meus, assim, tem cadernos, só tem coisas do encontro. A gente tinha uma lista de coisas que a gente queria fazer. Então, não só o trabalho, mas hoje a gente tem o devocional dentro do grupo, a gente tem o estudo bíblico. Realizou vários sonhos, né? A gente Que faz tava visita. no papel e hoje é realidade. A gente se programa assim pra fazer visita pras pessoas e não precisa ser menina, não precisa ser do encontro. Hoje o grupo do WhatsApp do encontro, ele tem 60 e poucas meninas, mas deve ter bastante ali que nem é de igreja nenhuma, ou é de outra igreja, tem gente que nem mora em São Paulo. Então a ideia é com que a gente realmente se una, integre, fale do evangelho, com que as meninas sejam alcançadas de formas diferentes e que elas aprendam ali também para propagar o que elas aprendem, né? Edifique a igreja no fim das contas. E que edifique. Então, Verdade. assim, desde o começo a gente teve muitas ideias, né? Então, muitas coisas a gente já conseguiu fazer, outras ainda não, mas a gente tenta... Tem uma apresentaçãozinha que a gente fez lá que tem, né? Então, os pontos, as equipes, a alimentação, o louvor, a palavra, a ação social, que é algo que a gente quer fazer há muito tempo, ainda não conseguiu legal. fazer. Isso é uma ideia pro futuro, então, pro encontro. Tem né? muita coisa. É que assim, a gente vai sendo atropelado pelos calendários, pelos compromissos. Agenda é um dilema, então, né? Mas assim, de ideia a gente tem sempre monte, né? muitas coisas. pra Principal fazer. projeto pra esse ano. Olha, O encontro vai Acho fazer que- 5 anos, né? acho que o foco maior, assim, nesse sentido, é o evento comemorativo, né? Que a gente fez, o primeiro ano não teve, que foi no meio da pandemia. Então a gente fez online, assim, uma coisinha entre a gente, normal. Mas desde o segundo ano que a gente faz um evento na igreja mesmo. Então os 3 anos que a gente fez foi manhã e tarde. Então começava por volta das 10 da manhã e até às 5, 6 horas. E aí é um evento onde a gente, por exemplo, do ano passado foi muito legal. A gente fez lá no estacionamento um espaço sensorial. Então tinham várias atividades. A gente fez uma réplica, assim, de um balão, porque o tema era nas alturas, né? Que aí a gente quis trazer a ideia de que com Deus a gente pode chegar às alturas, Legal. né? Voar E não alto. só num crescimento da nossa vida profissional, da nossa vida espiritual, mas do entendimento de que ele vê lá do alto. A gente vê daqui de baixo e ele vê lá de cima. Então ele sabe muito mais, né? Ele sabe tudo sobre a nossa vida, o nosso futuro, as coisas que ele tem pra gente. Às vezes a gente tá aqui no meio da bagunça e tá achando que tá tudo errado, mas lá de cima ele tá vendo o caminho completo, né? É verdade. E aí a gente fez esse espaço do balão lá, ficou muito legal. E a gente falou para as meninas no começo que era um espaço de oração. Então, durante o evento, elas iam lá e oravam. A gente Legal. colocou um tecido no chão, assim, dentro do balão, para elas entrarem lá, fazer oração. Tinha um espaço para foto. Aí teve café da manhã, teve almoço, teve um lanche à tarde. A gente trouxe 3 palestrantes. Então, era uma Olha que legal. psicóloga, ela é esposa de pastor, né? Então tem muita essa bagagem da mulher ali na igreja como uma esposa de pastor, mesmo ela tendo a vida profissional dela. E uma outra pessoa que ela trata mais dessa questão de empreendedorismo. Então, as 3, né, da igreja. Ouvi falar muito Então bem. viu, ela dessas- foi muito legal, porque elas tiveram as palestras individuais, mas no final a gente juntou as 3 para nós fazerem perguntas. Então foi um dia muito legal, assim, bem produtivo. E a ideia é que esse ano a gente consiga fazer algo ainda melhor. Ô, Glória. Mas é com sempre essa ideia de num único dia a gente trazer várias Imersões, coisas, né? várias situações e aprendizados de formas diferentes, né? Gente, que show de bola. Que papo maravilhoso, sensacional. Deus é bom. Aqui a gente aprendeu muito, né, a respeito do encontro, da história que as meninas ali da nossa igreja, Assembleia de Deus Belém de Viliara, construíram juntas, né? Uma coisa que não existia, veio do zero. Tem muito mais a ver do que só um trabalho, a criação de uma cultura, de um ambiente, de um espaço mais seguro, mais informal, mais confortável. Eu tenho uma última pergunta pra fechar, Luquinhas. Manda, E aí mano. a gente Boa. caminha pro fim. Raio, o que é liderança pra você? Fantástico. Olha, eu acho que eu tô aprendendo um pouco sobre isso. Primeiro tem as 2 questões, né? Tem a questão de eu ver a minha líder ali, ou o líder da igreja, ou a minha líder na minha vida profissional. Ou eu
um papel de liderança, né? Falo pras minhas que eu não gosto, que eu não quero ser vista como líder, eu quero ser vista como amiga delas. Mas às vezes esse título ele é quase impossível da gente ter, né? É mesmo. Eu acho que quando eu tive a oportunidade de oficializar o trabalho, assim, que o pastor me propôs oficializar para que ele fizesse parte do Ragnos, que, né, tivesse essa questão toda do apoio da igreja, do conjunto do Ragnos, eu pensei muito sobre isso porque eu tinha esse receio das meninas me enxergarem como uma líder e não mais como uma amiga, e de ter mais essa dificuldade de acessar elas, de poder ajudar, porque se a gente não sabe do problema, a gente não consegue ajudar da mesma forma. É isso aí. Então, eu acho que hoje, apesar de eu estar construindo esse conceito, mas eu acho que a liderança, ela precisa ter esse papel, ela precisa ter o papel de quando ela precisa liderar, ela precisa ser alguém que está ali coordenando, ela coordenar, mas ela precisa ter esse papel de amigo, da pessoa que está do seu lado, que você pode contar, que Legal. Porque eu acho que senão vira aquela questão de barreira, né? Que nem as pessoas falam assim, um líder e um gestor, né? Claro. O pessoal usa muito no meio Hoje corporativo. no meio corporativo muita diferença, né? Verdade. Então eu acho que líder, ele precisa estar junto com as pessoas e não na frente ou acima das pessoas, sabe? É o que... Acho que esse meu receio de às vezes parecer que eu tô mandando é porque eu não quero ser vista dessa forma, sabe? Então, tô construindo esse conceito, mas é mais ou menos isso. Muito bom, maravilha. Conceito de liderança muito inspirado em Jesus, né? Verdade, Jesus mano. era o líder que servia, né? Muito bom. É isso aí. Então, galera, é isso. Por hoje é só, pessoal. Muito agradecido pela presença de vocês. Ficou com gosto de quero mais, né? É isso aí, gente. Com certeza vamos voltar aqui. Curte no Instagram, segue lá a gente, tá bom? E se você já segue, tá cansado da gente pedir pra você ativar o sininho ou seguir, comenta, compartilha, tá bom? Então, coisa pra você fazer lá não vai faltar. Compartilha isso com alguém que com certeza vai edificar. Iagão, tamo Palavras junto. finais, Rayane. Isso aí, Rayane, agradeça aí. Não, acho que é isso, só agradecer mesmo a oportunidade, que... De nada. E eu acho que o que eu sempre busco é que Deus me direcione para as coisas, sabe? Então, mesmo que eu tenha medo de fazer, o que eu tenho receio de fazer, eu sempre coloco diante dele. Eu acho que a gente tem muita gente lá fora precisando de trabalhos como esse, de ajudas como essa. Então, que a gente realmente tenha essa sensibilidade. Falo para as meninas que me ajudam, né? A gente precisa pedir para Deus essa sensibilidade de enxergar ali quem tá precisando de ajuda e a gente saber como ajudar. Deus direcionar a gente como a gente precisa ajudar e o que a gente precisa fazer. Amém. Mas acho que é isso. No fim das contas, quem foi edificado foi a gente, né? É isso aí. Então, Deus abençoe todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado, sigam a gente em todas as Obrigada. redes sociais. É nóis, gente.